direto aqui do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente está com uma presença internacional, mas não deixando de ser carioca. Com Richard Sanches vai ser bem bacana, porque a gente vai fazer essa conversa, trazendo a visão dele, que está dos Estados Unidos, para cá, para as oportunidades que aparecem para a gente em função dessa mexida no tabuleiro. Fica com a gente que vai ser bacana. Não, o Rio de Janeiro é um espetáculo. Continua lindo, né? Richard Sanches, meu amigo já de algum tempinho, né? É verdade, Richard? É verdade. Richard, a gente já fez uma conversa aqui sobre internacionalização de empresas e tudo mais, que é o teu carro-chefe, a tua expertise. Mas eu acho que hoje, Richard, presencial aqui, eu acho que a gente pode falar sobre essa mexida no tabuleiro que foi induzida pelo presidente americano, pelo governo americano. Exato. Que nós fizemos já algumas e estamos fazendo algumas conversas do que está no nosso raio de influência e qual o impacto que isso pode gerar para a gente aqui no Brasil e as oportunidades. Porque a partir do momento que o café chega mais caro lá fora e que pode ser comprado num volume menor do que estaria sendo comprado, bom, sobra mais café no Brasil. O que a gente pode fazer? O aço, sobra mais aço no Brasil. Será que a gente não pode construir casas? É olhar de um prisma novo para essa dificuldade que nós somos, talvez, o povo mais hábil para se virar diante dos problemas, né, Richard? É verdade. Antes de mais nada, Ricardo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um grande prazer estar com esse ambiente aqui gostoso, pro-business, muito importante para mim. E realmente eu espero que eu passe alguma experiência para a tua audiência, né? Afinal de contas, eu estou lá nos Estados Unidos fazendo negócio com brasileiros, atendendo brasileiros que sonham em conquistar uma fatia do mercado americano desde 91. Então, modesta parte, eu garanto que eu posso passar algumas experiências e aquele que tiver ouvido, escute, porque realmente os Estados Unidos ainda é um grande mercado, basta você se ajustar. E em relação ao que o presidente Donald Trump está fazendo, ele, como você colocou muito bem, tem tido uma ideia e informações muito distorcidas, principalmente pela imprensa da esquerda. O que ele está fazendo, muitos não acreditam, muitos não sabem, ele não foi o primeiro presidente a falar sobre isso. Todos falam, isso já vem há décadas, literalmente falando, há décadas sendo comentado. Só que os outros presidentes, ou eles não tinham coragem, que eu acredito, ou também tinham um rabo preso, estavam comprometidos com os partidos, que tem que ter uma força partidária muito grande. E o que o Donald Trump quer fazer, nada mais do que o que ele chama no inglês de fair share, é a porção certa. Se você me cobra 5% para um produto, se eu exportar um produto para você vai me cobrar 5%, que eu venha cobrar os mesmos 5% para importar o teu produto, ou seja, é 5%. E as pessoas têm essa ideia distorcida, que isso não chega muito na imprensa, de como ele se posiciona. No primeiro termo, por exemplo, ele tentou trazer este assunto, ele não teve o apoio partidário que ele teve daquela outra vez. Em uma determinada reuniões com esses países, teve uma hora que, bem no estilo dele, que ele virou e falou assim, vocês estão reclamando de quê? Então vamos fazer o seguinte, não tem mais imposto para ninguém, é zero imposto para todo mundo. Opa, peraí. Aí todo mundo, não, Mr. Trump, não faça isso não faça isso não. Ou seja, ninguém quer perder o volume de negócios que uma tarifa dá. Então o pessoal não pode culpá-lo de taxar, se ele propôs 0%. Porque ele sabe, se jogar um produto americano aqui no Brasil ou em qualquer país, made in USA, com zero de taxa, o que vai fazer? Desemprego. Ele vai arrebentar com a indústria local, ele sabe disso. Então o problema não é ele, e tudo que ele quer, e está chegando, e o pessoal também desconhece, que o que ele fez, ele deu oportunidade de vários países de sentarem na mesa para negociar o seguinte, eu vou te cobrar X, você me cobra X. E muitos deixaram passar o prazo. E ele avisou. Só que o pessoal está acostumado esse tipo, digamos, de aviso ou de ameaça, e depois o pessoal deixa passar. E ele não passou. Tipo assim, você tem até tal dia para decidir comigo. Decidiu? Não decidiu. Ele foi embora.
Ele continua naquilo que ele prometeu. Então o pessoal está chocado com ele de ele estar cumprindo o que ele prometeu. Não só pós-campanha, depois eleito, como também durante a campanha. Que tudo que está acontecendo hoje, que o mundo está vendo, foi prometido durante a campanha. Quanto às oportunidades, a gente sabe, tá, que existem. A pergunta é, os empresários brasileiros, aqueles que já são exportadores, ou são exportadores, estão dispostos a pagar o preço de descobrir o nicho? Eu, particularmente, eu sou contra a maneira que o brasileiro parou de ir para os Estados Unidos. O que eu falo é o seguinte, eu entendo e respeito a desaceleração, eu concordo, mas parar de visitar, parar de fazer follow-up, parar de mandar imagem, parar de fazer feira, isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo. O mercado não vai parar. É que nem isso aqui, ó. Isso aqui que vocês não estão vendo. Aqui tem um copo d'água. Aqui, ó. Se eu sacudir aqui, ó, qualquer coisa aqui, água, fosse um café, imagine se vocês aqui. Se eu botar aqui, sacudir, se eu botar a água assim, ou a caneca aqui, o que vai acontecer? Ela vai procurar o próprio equilíbrio. E economia é assim. Tu pode sacudir a economia, sacudir. Quando tu parar ela vai buscar o próprio equilíbrio. E assim vai. Então, o que eu falo pessoal, os clientes que eu tenho, o Ricardo, é o seguinte, pessoal, não para. Desacelera, mas não para. Porque se você parar hoje, até você decidir entrar nos Estados Unidos, se você for competir, Ricardo, só com os concorrentes do teu segmento que estão entrando hoje, até você entrar, a competição vai ser bruta, vai ser predadora. E você tem que somar aqueles concorrentes que já estavam aqui até a presente data. E concorrente que já tem um elo de amizade, tem um elo operacional com o mesmo cliente. Uma operação que já deu certo, por que ele vai mudar? Eu já sentei com diversos exportadores brasileiros, e não foram poucos ao longo dos anos. Para quem está me vendo aqui, eu faço isso desde 1991. Só para vocês saberem. Né? Amigo, esse aqui é o teu produto. Xícara. Você quer disputar uma prateleira. Ok, eu entendo. A pergunta americana que hoje o brasileiro está aprendendo a fazer é o seguinte, por que eu vou tirar essa xícara da prateleira, que eu já conheço o fornecedor, ele me entrega, ele tem uma engrenagem fantástica, com embalagem, prazo, devolução, tudo. O que tu me convém para tirar essa aqui para colocar a tua? O dono, que eu lido muito com o dono, Ricardo, pasme você, ele não sabe responder. Ele não sabe responder. Então, por que eu falo isso? Por que eu sou um fã de feira incondicional? Porque eu costumo falar o seguinte, Ricardo, a feira de negócios é uma cultura americana, é onde a grana está. Eu entendo e-commerce, eu entendo Amazon, eu entendo tudo isso. Mas quando tu fala de grana, o pessoal ainda quer ver olho no olho. Olho no olho. Olho no olho, Olho no olho, a história é outra. É outra no olho, sabe? E outra coisa que o brasileiro não consegue entender. Os Estados Unidos, ele é o país que lança ideias e produtos para o mundo inteiro. O mundo inteiro copia, o mundo inteiro vai lá. Numa feira internacional, é quase como uma torre de Babel. Tu escuta línguas de tudo que é lado. Entendeu? É uma média de uma feira mediana de 80 a 90 nacionalidades. Isso é estatísticas nacionais e fidedignas, tá? Muitas empresas vão para as feiras do mundo inteiro para buscar ideias. Isso é fato, isso é real, tá? Existem várias empresas, eu conheço várias ao longo dos anos, já conheci, inclusive em Miami, onde eu moro, que eles têm um escritório montado, têm um staff e eles não vendem para os Estados Unidos. Vende para o Brasil, vende para a América Central, vende para a América Latina. E ali é o ponto de disseminação da informação do produto dele. A cidade onde eu moro, que é a cidade do Doral, ela é uma cidade preparada para o comércio internacional. É lá. Lá tem tudo. Lá é tudo preparado. A Zona Franca de Miami é na cidade do Doral, onde eu moro. Entendeu? Lá é uma cidade extremamente preparada. A quantidade de armazéns que existem lá é uma coisa absurda. A cidade é montada. Todo e qualquer tipo de profissional que você precisa para o comércio internacional está na cidade do Doral. Lá é o ponto. E lá, como a gente fala, é o gateway. Entendeu? De lá você está próximo do porto, do aeroporto. Estou uns 15 quilômetros do aeroporto, se eu chegar a tudo isso. Entendeu? Da onde eu moro, né? Mas é perto de downtown Miami, né? Porra, tá tudo perto, cara. Porque Miami foi
ela foi desenvolvida com o passar do tempo, isso pós Miami Vice, isso é fato, não é mentira não, pós Miami Vice, né, que foi na década de 80, quem tem cabelo branco lembra dessa época do Miami Vice? Eu não lembro não, mas eu vou depois pesquisar. Entendeu? E elas começaram a ver que aconteceria na cidade de Miami, no sul da Flórida, o que acontece hoje. Então, o sul da Flórida se preparou para o comércio internacional. Inclusive, Ricardo, quando começou aquele zoom, e eu participei, não na parte de equipe, de staff, por trás de bastidores, mas participei com algumas pessoas, muito insiders, quando começou a ser ventilado a expansão do canal do Panamá, aquele assunto que você falou agora há pouco, né, do calado, quando começou o plano de expansão, nós sabíamos que seria um arranque junto ao sul da Flórida, pelo comércio internacional. Por quê? O esforço do governo americano é diminuir a dependência da China. Entendeu? É botar tentáculo. O que o pessoal não consegue entender, sabe, só dando uma pitada de política, na geopolítica, o Brasil é extremamente importante para os Estados Unidos. A América do Sul é extremamente importante para os Estados Unidos. A América Central, ela é extremamente importante para os Estados Unidos. Mesmo com o volume baixo de negócios que nós temos na América Latina. Sempre, cara, é extremamente. O objetivo, eu falo isso inclusive no meu canal toda hora. Podem pesquisar. O MAGA, o Make America Great Again, do Trump, ele só vai ficar 100% completo se ele conseguir fechar todo o bloco americano. Isso é para pesquisar. O American First, que é o American primeiro, é América. E o geopolítico, como você vê hoje que está sendo montado, sabe? O Bukele na El Salvador, o Milei na Argentina, aqui era o Bolsonaro. Porque é de suma importância. Rapaz, eu falo, deixa eu olhar para essa câmera aqui. Você é brasileiro. Essa câmera é aquela aqui. Qual é que eu falo? Essa aqui. Acredito que eu vou falar para vocês. Americano está doido para se desvencilhar e diminuir a dependência da China. Acredite nisso. Se você esquecer tudo que eu falei até aqui ou daqui para frente, guarde isso. Use o carisma que o brasileiro tem, a simpatia. Cara, isso aí é ímpar. O brasileiro tem seus defeitos, todo povo tem defeito, mas, cara, o carisma brasileiro é contagiante, cara. É contagiante, cara. Isso aí, eu sei que Deus permitiu outras coisas no nosso país, a gente sabe disso, né? Mas o carisma nosso não tem igual, cara. Não tem, cara. Eu sei porque eu já viajei muito nos Estados Unidos. Você fala, chega a arrepiar. Mas é verdade, Richard, porque eu vivi e vivo, já viajei o mundo inteiro. A gente, o brasileiro é muito querido. Muito, cara. A gente precisa de algumas coisas adicionalmente. E eu acho que, por exemplo, na ida para os Estados Unidos, o que você faz lá tá acima de um nível médio, tá excelente, mas o carisma é a porta de entrada. Claro. Primeiro, o olho no olho. Segundo, a simpatia que aconteceu através do olho no olho. E depois me conta aí o que você quer vender. Se você não tem simpatia, você já não quer nem ouvir direito o que o cara quer vender. Não, é o que eu falo pro pessoal, a gente aprende no marketing, minha consultoria é o seguinte, o teu cliente pode recusar o teu produto, mas nunca recusar você. Isso é fato. E o americano gosta. E eu posso falar, Ricardo, com muita propriedade, que eu sou da época das antigas, antes da internet ser o que é, comecei a trabalhar. Eu já viajei muito nos Estados Unidos, cara. Batendo de porta em porta, amigo. Vendendo. Eu batia de porta em porta viajar, pegava o carro, eu bati na porta em porta. Já viajei muito, cara. Já fiz muito trade show. Eu tenho um vídeo no meu. Eu fiz tanto trade show, Ricardo, que as pessoas achavam que eu estava exagerando. Aí um dia eu tive um estalo de começar a colecionar crachá. Olha só, eu botei no meu vídeo, no meu canal, que eu mostro a quantidade de crachá que eu tenho. Entendeu? Por quê? O crachá é o divisor de águas. E como eu falo pro pessoal, Ricardo, o conceito diferencial de indústria e mercado, isso para quem quer exportar e comercializar com os Estados Unidos, é brutal a diferença, cara. Por quê? O que a gente aprende? Quando você entende o mercado, você entende a indústria, mas a recíproca não é verdadeira. E por que muitos brasileiros dão cabeçada nos Estados Unidos?
Porque ele vai para Orlando, vai para Miami, vai para Chicago, vai para Nova York, ele decide naquilo que o olho vê. Mas não é o que o olho vê que vai dar informação real para ele. Tem a questão da cultura, né, também, que eu acho que é muito, muito relevante. Ele tem que ver o seguinte, aquilo que ele viu foi determinado pelo que ele não viu, que é a indústria. Tudo nos Estados Unidos é indústria. É a indústria da xícara, é a indústria do sapato, é a indústria do notebook, a indústria da limpeza de piscina, é a indústria da pizza, a indústria do salão de beleza. Peraí, Richard, agora tu pirou a minha cabeça, Richard. Pô, indústria, salão de beleza é indústria? É indústria. Porque se você abrir um salão de beleza, o que a indústria fala? O que você pode, o que você não pode, quanto, de repente, do tamanho Quantos metros quadrados que você tem que ter, se você tiver, quantas cadeiras você tem que ter, a tendência de horário de pico, quanto você tem que pagar de salário mínimo, entendeu? Quanto cada cadeira que está lá você tem que faturar por você por pé quadrado, tudo isso quem vai te falar é indústria. E quando você vai, Ricardo, num evento da indústria que você está buscando, duas coisas vão acontecer. No meu entender, não tem outra. Ou você desiste de vez, como já aconteceu, o cliente que eu levei para assessorando para conhecer a indústria do que ele queria, que ele falou, Richard, isso não é para mim. Parabéns, irmão. Gastou muito pouco dinheiro. Para dar cabeçada. Parabéns, você tomou a decisão certa, você investiu, já sabe o tamanho do teu investimento, que não bota dinheiro em saco furado. Ou desistiu. E eu dou meus conselhos. Vá para outros países, você prepara. Enfim, desistiu, parabéns, eu parabenizo, porque ele sabe. Outros falam assim, eu tenho que me preparar mais. Porque aí entra com aquilo que eu falo para você, Ricardo, que eu criei essa embalagem, chama de metodologia PFP. Preparar, formatar para posicionar nos Estados Unidos. Isso é fundamental. E o preparo, Ricardo, não é só produto, não, é preparo da mentalidade de quem toma a decisão. Do dono. Ou é quem tiver decisão, de botar a mão no bolso. E esse preparo é fundamental. Porque se você não preparar a tua cabeça e preparar a tua produção, seja lá qual tipo que for, vai demandar mais tempo do que você imagina, vai demandar mais dinheiro, provavelmente, do que você imagina. Então, se preparar é fundamental, né? Exato, mas a maioria não se prepara. E a formatação. Porque você tem que formatar no padrão americano. É absurdo você ver até hoje chegar nos Estados Unidos, Ricardo, empresas totalmente não formatadas para o padrão americano, com medidas nos padrões brasileiros. Isso aí para mim, inadmissível. Entendeu? E se você não tiver assim, você não vai ter uma dificuldade muito grande. Ô, Richard, você falando isso só para tangibilizar para algumas pessoas no meu segmento, que é engenharia, né? Sei lá, se há 30 anos eu entrei numa obra nos Estados Unidos, grande, e aí a gente falou, tá, mas então vocês já estão caminhando para o padrão internacional e para o sistema métrico. Sim, a tubulação de ar, ali, por exemplo, tem 50 centímetros por 1,20 m e está afastado 4 polegadas da parede. A cabeça dele continua em polegada, então é muito fácil você pensar com os seus padrões, mas e aí? A sua interlocução vai ser como, né? Então, assim como tem na engenharia, diversos outros têm em diversos outros segmentos, em outras disciplinas. Exatamente isso. E, Ricardo, isso aí é de suma importância. E dependendo do comprador que você falar, se tu sentar na frente dele e ele não vê que você não está formatado, ele se sente desrespeitado. Tipo assim, como é que você ousa tomar meu tempo, sentar aqui dessa maneira? Eu já escutei isso. Entendeu? Eu já escutei isso. E hoje em dia, você formatar um produto nos padrões americanos está muito fácil. Não é mais do que era nos anos 90. Hoje você tem internet, hoje você tem uma inteligência artificial. Está muito fácil. Então, existe uma cobrança. Por isso que eu falo com bastante frequência, se você, dependendo do teu produto, do teu serviço, tá? No meu entendimento, na minha experiência, que modéstia à parte não é pequena, esqueça cliente grande para você entrar nos Estados Unidos. Olha, eu vou falar com você com todo respeito. Eu não sei, não conheço nenhuma empresa brasileira, tá?
que entrou já nos Estados Unidos de maneira rápida, atendendo cliente grande. A Embraer demorou. A estruturação da Embraer levou tempo. A Taurus também não foi rápido. E é isso que eu falo, pessoal. Pessoal, você pode chegar aqui e fazer uma conquista? Pode. Não se discute. Mas não pense que vai ser rápido. Você tem que ter grana. A Balduco, que hoje é referência nos Estados Unidos, Balduco ficou lá um tempão, caminhando, fazendo um deverzinho de casa dela. E não era uma empresinha, né? E não era uma empresinha, exatamente. Hoje, pelo menos no sul da Flórida, a Balduco é uma referência. Você vai nos supermercados, Balduco tá lá. E isso é o que eu te falo. E não tem pra onde você fugir, cara. Isso aí é uma coisa que eu tenho batido ultimamente, eu não sei te explicar por quê, Ricardo, que tá falando muito, assim, em mim, é o The American Way of Doing Business. É o D, é um artigo definido. O A é artigo definido. Em português. É definido, já foi definido. Não vem tentar fazer uma coisa diferenciada. Entendeu? É o The American Way of Life. É a maneira americana de viver. Então, essa definição, eu costumo dizer o seguinte, é como se fosse uma força oculta. Tá lá. E você vê que quem tenta quebrar, dá cabeçada. Mas Richard, eu conheço fulano e ciclano que se deram bem. Ok, mas quando você começa a ver a situação, o fulano e ciclano que se deram bem, que eu acredito que se deram, que tem muitos imigrantes bem-sucedidos, de todas as nacionalidades, mas você vê que de repente o cara fugiu bastante da comunidade americana. Ele foi na latina. Por isso que eu falo também, se você não quer pagar o preço, se você não quer se envolver muito, tá? Formatar, preparar, fazer a coisa da maneira americana, fica no meio da comunidade latina... Que já é um mercadão. Não, trilionário, né? Fica mais perto da nossa cultura, né? Exatamente. Já aceita você chegar um pouco mais atrasado, né? Já tem aquela baguncinha, entendeu? Porque se você entrar no meio dos americanos, a cobrança é cruel. A cobrança é cruel. Eu sei que eu já lidei muito com americano, eu negocio com americano, eu peguei meu aprendizado, o Ricardo, como consultor, né, de atacado, lidando só negociando com americano. Só com americano, porque quando eu trabalhei, né, como importador um período, muito tempo, né, e na época foi quando o Brasil começou a entrar no sul da Flórida, em Miami. E eu já falava inglês, bem. Eu já tinha morado aqui em 84, voltei para o Brasil aqui em 85, depois voltei para os Estados Unidos em 86, fui morar na Califórnia, voltei para cá em 87 e fiquei de 87 a 91. Essa é a minha experiência de América, passou mais de 40 anos, né? Quando eu cheguei, passou mais de quase 35 anos. Quando já tem 40 anos desde a data, foi 84 a primeira. Quando eu cheguei em Miami, que o Brasil começou a invadir Miami, e tu sabe que o brasileiro tem um espírito empreendedor muito forte, eu pensei assim, se eu ficar aqui, esse cara que está descendo aqui na Varig, na época da Varig, vai disputar comigo o mesmo mercado. Então eu vou para o norte. Foi aí que eu desenvolvi todo o meu know-how operacional com o americano fora de Miami. Então eu conheci americano da costa leste inteirinha, entendeu? Dentro do produto que eu trabalhei. Eu conhecia muito, cara, muita gente. E por uma questão de fusos horários, eu, bem mais jovem, eu começava a trabalhar, sem exagero, 7 da manhã e fechava, conforme o fuso horário americano ia andando, meu dia ficando mais longo. Então, às vezes eu estava trabalhando 8 horas da noite em Miami com o fuso horário do centro-oeste, ou eventualmente da costa oeste americana. E tudo isso, o que eu passo para o clientela, eu vivi. O meu canal do YouTube tem vários cases que eu vivi. A maioria dos cases que eu conto no canal do meu YouTube, eu vivi. Fui de estrada. Porta na cara de você falar assim, pô, essa aqui que, quando o cara pergunta assim, que te bate forte, você fala assim, pô, essa não ensinaram na FGV, né? Então, Richard, você sabe que eu fiz aqui uma conversa com a Marta Aracá, que é uma pessoa extraordinária, vice-presidente do Conselho Superior aqui da associação, e muito capacitada. A gente precisa ouvir mais
compartilhar experiências de Exatamente. sucesso, mas principalmente as de insucesso. Muito. Porque as de insucesso a gente tem certeza, as de sucesso a gente não sabe se vai acontecer necessariamente no perfil daquela pessoa, mas a de insucesso, amigo, por aqui vai dar nisso. Então eu acho que é muito relevante, e eu falo muitas vezes com as pessoas, a pessoa acha que sozinha vai alcançar o desenvolvimento da sua empresa numa determinada velocidade. Não se engane, a velocidade vai ser muito maior se você estiver num grupo como esse, porque a turma aqui é muito capacitada. E a sua participação também serve como braço para você alavancar, ajudar a alavancar esse ecossistema. Você não vai sozinho, né, Richard? Você não vai sozinho. Uma entidade como essa daqui, ela te ajuda muito, não só a você trocar essa experiência do insucesso, falar, legal, Richard, então, o que não funciona, o que funciona para o mercado de camisaria? Camisaria? Porra, deixa eu dar uma repensada, me dá aí 2, 3 dias, 5 dias, um determinado tempo eu vou estudar. Não, mercado de imóveis? Não, tá na ponta da língua, eu já te falo, é assim que acontece, e se você vier, por acaso, tem uma oportunidade que eu já identifiquei. Opa! Então, bacana. Essa troca vai fazer você ter uma velocidade completamente diferente, né? Você tocou... deixa eu falar para essa câmera aqui. Ele tocou em 2 palavras mágicas, fora outras. Alavancagem e velocidade. Uma coisa que o brasileiro tem que aprender, que é a parte cultural. Se você quer aprender inglês 101, 101, alavancagem, leverage. Leverage. Repeat with me, leverage. Entendeu? Alavancar. Alavancar, pessoal, é parte da cultura empresarial americana. O que é alavancagem? Você não me conhece, eu não te conheço. Mas com certeza você tem um lado bom, você tem um lado positivo, você tem um lado que chama atenção, que é a sua qualidade, que ninguém faz melhor do que você. Mas você também tem um lado fraco. Esse lado fraco, de repente, eu posso compensar. E esse lado forte que você tem, você pode compensar em mim. Se você entender isso e deixar o ego de lado, a mágica vai acontecer. Você vai alavancar, certo? Certíssimo. Se você chegar nos Estados Unidos hoje, o tiozão aqui, cabelo branco, isso aqui não é drywall, né? Eu tenho mais de 30 e poucos anos de América, fazendo negócio dentro dos Estados Unidos e com os Estados Unidos através dos brasileiros. O que acontece? Conexões fortes a nível de governo local, estadual e federal. É chegar a colar. Só para vocês terem uma ideia, minutos antes de entrar nessa live aqui, off camera, nós fizemos uma reunião aqui espontânea, de repente entrou uma determinada pessoa, não sei se quer que revele o nome aqui, mas enfim, fantástica, maravilhosa, deu para ver, clicou, a alavancagem foi imediata, a mágica aconteceu. Por quê? Agora vamos lá. Outra coisa que a cultura americana faz e insiste que o brasileiro desconhece. Na cultura americana tem várias fórmulas de sucesso, várias, tá? Uma delas que eu me agarro é chamada os 3 R's. O que é isso? Eu aprendi isso, nem sei dizer, cara. Quando eu coloquei isso no meu canal, que o meu canal vai fazer 10 anos agora, ano que vem, eu fiz logo um vídeo em 2016. Eu aprendi isso lá pelo ano 90 e pouco, nem me lembro. 3 R's. O que são os 3 R's? Primeiro, você tem que montar a sua reputação. Com a sua reputação vem o teu relacionamento. E com o teu relacionamento vem a tua receita. Essa ordem. Se você entender essa ordem de reputação, relacionamento e receita, você tem a velocidade que o Ricardo Salles acabou de comentar. Porque você vai ser, como o americano fala, você vai ser catapultado para dentro de uma operação. E, pessoal, acredita em mim, o americano dá valor a isso, valoriza isso e apoia isso. E isso, Ricardo, é triste. Às vezes a gente vê, os brasileiros chegam lá, não conhecem ninguém, só porque vão para Orlando, ver a cara do Mickey, acha que o pateta somos nós, querem alavancar em cima daquilo tudo que foi montado em 30 e poucos anos. Isso aqui, pessoal, isso aqui é o networking. Como diz o americano, isso aqui é a tua riqueza. Your networking is your net worth. Isso aqui vale.
Tu pegar o telefone que você viu ali e ligar para um presidente de um banco. Quanto vale isso? Pessoal, não tem preço. E o brasileiro tem que aprender. Como a propaganda do cartão. Não Isso tem preço, não tem preço. Ô, Richard, você sabe que as pessoas sentam aqui. Dificilmente alguém não sai aqui do Centro de Negócios, não desse podcast, que é só um canal de comunicação nosso, uma troca que a gente faz aqui, sem uma oportunidade de negócio. Fala, eita, Ricardo. Eita, Josias. Eita, Mas, parceiro. é o nome, Séria. Centro de Negócios. Caramba, eu não pensei nisso. Mas é verdade. Pensei, você consegue me conectar com a pessoa, tá aqui, ó, tá conectado, vai lá, segue em frente. E, Ricardo, hoje o que as pessoas querem fazer, eu acho que a gente sabe que o mundo tá tão, tá faltando uma palavra aqui em português, descompensado, uma palavra em inglês, não sei se a tradução certa é essa, tá tão descompensado que as pessoas mais sérias estão buscando pessoas sérias e centradas, e que podem confiar. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas pelo menos a gente tem a intenção de fazer as coisas certas e dividir para multiplicar. Porque, como você falou minutos atrás, ninguém faz nada sozinho. Se você tem uma grande visão, você tem um grande projeto, é bom você abrir tua mente, estar preparado para dividir, para multiplicar. Exato. E isso a cultura americana entende. O pessoal esquece que a cultura americana, inclusive a empresarial, houve uma colonização judaica cristã. Isso é fato, isso é histórico, cara. Isso é histórico. Não sou eu, o Richard, que está falando isso. É histórico. Quando você entende... por que que eu amo o judeu? Pessoal, para quem não sabe, eu amo o judeu, aprecio o judeu, amo Israel. O nome da minha empresa é Moriá. Quem sabe o que é Moriá sabe que eu amo o judeu. Então, enfim. Quando você fala, aí eu escuto já, não, porque o pessoal domina tudo. Domina porque eles são unidos, eles se ajudam, eles vibram. Não é verdade, cara? Com certeza. Domina tudo, claro que tem que dominar, um ajuda o outro. Você quer ver outra coisa interessante? Ter lucro não é problema, muito pelo contrário. Quem está fazendo dinheiro e que tem lucro é com aquele que você quer fazer negócio. Claro. Com aquele que o americano quer fazer negócio. Claro! Aqui no Brasil, por vezes, a gente leva a cultura da desgraça e quer chegar para fazer negócio contando derrota. Amigo, esquece, se aqui é difícil, lá então vai ser próximo ao impossível você chegar chorando. Então, quem perde em não fazer negócio contigo é ele. Então, porque os Estados Unidos, o que eu falo é o seguinte, eu sou suspeito em falar, porque eu amo aquele país, sou carioca, né? Quem sabe, questiono até qual é o meu nome, mas é descendência. Eu amo os Estados Unidos, apesar de ser um mercado extremamente difícil, onde a competição é predadora, existe um espaço, desde que você faça o seu dever de casa e tenha paciência. Tem muita gente que fala assim, Richard, você fala de uma maneira que às vezes você tira até o sonho. Eu falei, não, eu sou realista, eu sou de olho aberto. E eu sou ambicioso. Agora, você não vai num restaurante bom, em qualquer um aqui da Zona Sul, e paga um preço de um fast food. Você não paga. Até o parking do teu carro vai custar dinheiro. Você vai num restaurante bom, você paga. Você vai num hotel bom, 5 estrelas, você paga. É que nem eu falo, é frase minha. A festa na América é maravilhosa, mas o bilhete de entrada ele é caro. Vale a pena? Depende do que você quer com os Estados Unidos. Exato. Caro quanto? O que é caro? Perfeitamente. O que é caro para você? Eu acho que vale a pena. Eu acho. Eu não me arrependo. Entendeu? Não me arrependo. Não, os Estados Unidos não é para todo mundo, principalmente para morar. Para morar. Né? Tem muita gente sofrida nos Estados Unidos. Pode acreditar nisso, brasileiro. É aquele lugar que eu costumo falar, é onde o filho chora e a mãe não vê. A mãe não vê. E que a mãe não vê, e aquele cara que só tá bem no telefone, ei, tudo bem, mas ele não tá bem. Ela não está bem. Entendeu? Por isso, quando o cara chega no meu escritório, o cliente chega no meu escritório, o interessado, naquilo que ele fala para mim, Ricardo, que eu respeito muito a história dele, e não é pouco, sabe? Eu respeito a família dele, naquilo que ele coloca para mim, naquilo que ele expõe, naquilo que ele diz querer com os Estados Unidos, dentro de uma entrevista que eu faço com ele, que eu faço isso há muitos anos, já está tudo automatizado na minha cabeça, eu falo para ele, amigão, naquilo que está me dizendo, o que eu acho melhor para você é isso. Você decida o que é melhor para o plano de vida, da sua empresa, da sua família. Eu não vou entrar no mérito.
eu respeito ele. E nessa postura que eu tenho, Ricardo, muitos desistiram dos Estados Unidos. Diria a você, até a maioria. E hoje são muito gratos a mim de eu ter feito a verdade. Doa quem doer. Porque o que eu faço? Eu mostro o bom, o mal e o feio. Isso é fato. Há um pouco tempo atrás, eu estava numa social de amigos brasileiros, aí chega uma amiga nossa, né, mais amiga da minha esposa, e fala assim, Richard, teve uma amiga minha que desistiu de ir para os Estados Unidos depois que viu um vídeo seu. Sabe aquele olhar de marido e mulher, né? Aí minha esposa, mais um? Aí eu falei, qual foi o vídeo? Né? Aí ficou aquela gozação no vídeo dos brasileiros. Foi aquele vídeo que você perguntou se você tem uma doença crônica, você pensa antes de decidir para os Estados Unidos. Ou seja, vamos raciocinar friamente agora. Gozação à parte. Ela estava tão focada, Ricardo, de ir para os Estados Unidos, que ela esqueceu da doença dela. Ou seja, ela ia montar... Ela achou que ia ter um SUS lá, né? Ela ia ter um susto, né? Porque ela estava tão tomada pela emoção que ela esqueceu. Quando ela começou a se posicionar, o que aconteceria com ela no tratamento crônico dela? Ela desistiu. Parabéns. Entendeu? Sofreu menos. Sofreu menos, exatamente. Então, tudo isso eu alerto. Inclusive, a nível de comércio internacional. A ver, os Estados Unidos não é para você. Os States não é para você. Ele é muito exigente. Eu levei um cliente uma vez numa feira, né, já que o assunto é feira e falando sobre esse assunto, que eu virei para ele e falei assim, e é sempre uma pergunta que eu faço. Você quer exportar para os Estados Unidos ou você quer ganhar em dólar? Essa é a pergunta. Você quer Estados Unidos ou quer vender em dólar? Ou você quer exportar? Eu quero exportar. Ok. Então eu tenho uma coisa para falar para você. Você não está preparado para os Estados Unidos. Porque com o nível de Brasil, você querer exportar já... Eu falei, se você quer aprender, faça o seguinte. Começa pelo Mercosul, começa para a África, outros países menos exigentes, porque a engrenagem de exportação é a mesma. Quando você estiver com músculo, que você estiver preparado, você aprendeu o que é embalagem, você aprendeu o que é invoice, o que é frete, o que é isso, o que é aquilo, aí você... Entendeu o que é o produto chegar de cabeça para baixo lá. Nem fala, nem vamos desviar a atenção aí que... É verdade, são coisas que não passam na nossa cabeça, Richard. Chegar a amostra quebrada e tu perder $500 mil porque a amostra chegou quebrada. Falando sério. Eu perdi uma operação, $500 mil. Tem isso... seguro. Ok que tem seguro. O timing era aquele? Exatamente, é o timing. Pessoal, vou olhar para essa câmera aqui. Tem empresas brasileiras sendo processadas no Brasil, lá nos Estados Unidos, porque não entregaram a mercadoria no tempo certo. Ou entregaram a mercadoria danificada. Ou seja, quebra de performance. Aprenda isso. O que eu faço, Richard? Coloque no seguro. O comprador, muitas das vezes, eles não aceitam um seguro que custe centavos de dólar para fazer uma performance, chama de performance bond, que dá uma garantia para todos, e o exportador brasileiro não querer colocar. Que na cabeça dele, tipo assim, Ricardo, olha o meu tamanho, olha quem eu sou, olha que eu estou comprando você, eu vou mudar a história da tua fábrica, tu não quer colocar um seguro que custa centavos de dólar no teu produto, ele já te olha torto, porque você não conhece a cultura americana de fazer negócio. The American Way of Doing Business. Então são detalhes, Ricardo, que na cabeça de muito americano, ele tem dificuldade de entender. Tipo assim, olha quem sou eu, cara. Eu vou mudar a tua história. E muda mesmo. E muda mesmo. Os caras são tão gigantes que muda. E tu não quer entrar nas exigências que eu estou te falando, que são os procedimentos, vendas... Não se habilita, não é isso? Não se habilita, exatamente. Então... E o pessoal acha que vou botar seguro aqui, Richard, você fala seguro disso, seguro de recall, seguro... Cara, isso custa centavos de dólar. O que tem de empresa nos Estados Unidos, Ricardo, que quebra, podem buscar recalls. R-E-C-A-L-L. Recall não é só para carro, não, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe de recall para carro. O resto todo você esquece, não se ouve falar. E o que você não ouve falar não existe. Exato. Não existe para você até o momento que você for confrontado com isso. Exato. Então, quando você começa a entender isso, você vê que são pequenos detalhes. É isso que irrita o americano, cara.
São detalhes. Mas assim, por que tu não faz isso, cara? Não sei. Então, o americano, ele tem dificuldade. Por que que eu Richard Sanches, eu transito muito bem nos meus americanos? Porque eu entendi os detalhes. Eu entendi aquelas coisinhas que são pequenininhas, que chamam a atenção dele. E isso, para ele, com espírito de excelência, cara, isso aí é música ao ouvido deles. E hoje eu falo, pessoal, tem vários vídeos que eu falo isso também. Seguro de recall, seguro de performance, ou dependendo da atividade que vocês tenham para prestar serviço ou produto, o seguro, que de novo vai custar centavos de dólar pelo volume, é parte do acabamento do produto. Richard, sabe uma coisa muito interessante? Eu com 16, 17, 18 anos, sempre viajando para entender o meu segmento da engenharia, descobri uma história de performance bond. Isso. E aí eu falei, puxa vida, olha só, nossa empresa é uma empresa estruturada, capacitada. Então vamos catar performance bond no Brasil para os bancos aqui, tá? Um seguro de performance é você dizer que aquela obra que você está construindo vai performar, vai entregar exatamente o que você está dizendo que ela entrega. Exatamente. Então, se eu faço um sistema de geração de energia, eu estou dizendo que ele vai gerar aquela quantidade de energia dentro daquele determinado range que eu prometi. Será que vai gerar? Então, você faz um seguro que a companhia vai cobrir caso não gere, e com isso gera uma segurança para o comprador fechar contigo. E, por sua vez, o teu custo desse seguro é menor, porque você é bem estruturado, capacitado. Eu não consegui fazer isso aqui no Brasil. E a gente correu, a gente catou uma certificação, buscou o Procel, buscou Eletrobras, buscou de todas as formas, e a gente não conseguiu um selo que habilitasse uma instalação. A consequência disso foi aparecer aquele selo do Procel de eficiência energética, que hoje você tem eficiência em carro, eficiência na geladeira, eficiência na televisão. Exato. Foi a consequência do que nós começamos, particularmente eu, dentro do Procel, para que fosse certificado uma instalação. Olha como é que o nosso mercado estaria tão diferente. Com certeza. No Brasil, se tivesse isso, que é uma praxe muito normal nos Estados Unidos. Não que ele não acredite no fornecedor dele, é só para ele ampliar o espectro dele de fornecedores. Exatamente. E falar assim, perfeito, então me dá um performance bond. Se o banco confia mais em você, você vai ter um custo menor desse seguro de performance. Se o banco confia menos em você, você vai ter um custo maior. Então são esses modelos de mercados e de culturas, a cultura até de negócio, né? Que vale a pena a gente avaliar. Mas, Richard, eu queria que você trouxesse algumas pérolas para a gente, mais do que as que você já trouxe até agora, que é o seguinte, o que a princípio é um bom produto para a gente levar para o mercado americano? O que de lá você tem ouvido? Que uma coisa é a gente acompanhar as notícias, as informações à distância. Esse é um assunto que mexe com as minhas emoções, mas vamos lá. O que eu posso falar para você? Qual produto bom para levar? Eu costumo dizer o seguinte, Ricardo, os Estados Unidos compram de tudo. Mas como tudo? Tudo. Porque os Estados Unidos tem que entender o seguinte, os Estados Unidos não tem só gente rica, não tem só gente americana. Você tem uns nichos, que você falou minutos atrás. A comunidade latina é uma potência, é uma comunidade de poder de compra trilionário. Quando você bota o bulk, bota tudo, né? Então, quando você vê isso, você vê que tem espaço. O que você tem que fazer é pagar o nicho daquilo que você quer levar. É o teu target, é o teu alvo. Eu quero vender jujuba. Ok, você vai buscar o nicho. Você vai fazer um serviço de inteligência comercial, né? Tem uma coisa também que eu presto serviço. Tipo, eu quero uma coisa rasa. Eu já fiz pesquisa de mercado lá, raso. Quando o cliente olhou, eu falei, isso não é para mim. Parabéns. Entendeu? Então você pode levar qualquer coisa. Mas decida com informação. Informação. Você tem que saber onde você está indo.
Você não pode chegar nos Estados Unidos, em qualquer país, mas vamos falar da América, sem saber onde você quer ir, quem você é dentro da indústria que você quer conquistar. Você tem que saber, cara. Você tem que ter uma base de comparação. E eu fico impressionado, Ricardo, até hoje, as pessoas, fabricantes, chegam lá nos Estados Unidos, empresários, que eles não têm noção nem quem que é a concorrência. Você pergunta assim, tu sabe qual é a associação que é regulamentadora do teu segmento? Ele não sabe. Excuse me. Amigo, tu tá vindo de um outro país, entrar num segmento, uma coisa complexa, que tu não sabe qual é a associação que vai ser reguladora. Você tem que saber, cara. Então, isso tudo, baseado, eu acho que tem espaço para tudo. Tudo. Porque você não pode esquecer que hoje, pasme você, Estados Unidos tem quase 40 milhões de miseráveis. Assustador, né? Então, um cara que tem uma classe... Porque existe pela parte demográfica, existe aquele que tem o... Como é que eu vou dizer a você? Tem o, digamos assim, o pobre, abaixo do pobre e acima do pobre. Depois vem classe média. Então, essa camada pobre, acima do pobre e abaixo do pobre, que é o below poverty, tá? Essa camada aqui, assim, eu dou um número. Tu tá falando quase 50 milhões de pessoas. 50. Cara, 50 milhões de pessoas que precisam comer, beber, se vestir, ter um carro. E essas pessoas não vão acessar, de um modo geral, aquilo tudo que é ofertado por um preço maior. É natural. É que nem aqui. E por que eu insisto muito no fabricante brasileiro focar o comprador mediano e o comprador pequeno? Porque o mediano lá é a mesma coisa daqui. Os grandes não vão lá. Os grandes não vão no pequeno. E eles precisam de novidades. Eu falei minutos atrás, nós já estamos caminhando aí para quase 1 hora, né? Passa rápido. Que eu viajei. Passa muito rápido. Eu viajei muito pela América. Eu viajei, cara. Batendo de porta em porta, para quem chegou na live agora. E você escuta. O pessoal fala assim, pô, Richard, o pessoal não vem aqui. Não vai. Porque o cara ficou tão grande que virou um tirador de pedido. Então, quando você bate na porta, inclusive, tem muitos compradores, ô Ricardo, que falam assim, que nem eu vou falar uma tradução aqui ao pé da letra, depois que inventaram essa tal de internet, né, que eu escutei isso algumas vezes, fazendo rua, o comprador não quer, o vendedor não quer vir mais para os Estados Unidos, não quer vir mais na minha loja, não tem o face to face. Então, rapaz, tem uma coisa na América que eu falo pro meu filho toda hora, né? Hoje tá aquela moda do híbrido, remoto. Só que o pessoal tá acabando. Só vou te falar algumas marcas que estão batendo forte para puxar o pessoal de volta. Amazon, Chase Manhattan Bank, esses Tesla, esses big players estão falando, meu amigo, acabou o híbrido, vai voltar todo mundo. Só para você concluir, antes de você falar, segura aí. Uma das coisas, para não estender muito, mudar o assunto, para você hoje ser promovido na carreira corporativa, basta você aparecer no escritório. Cara, como é que pode isso? Só você aparecer já pontua para ser promovido, fora as outras qualidades. Mas isso é um ponto que é falado pesquisa nacional. Outro ponto para você ser bom vendedor na América hoje. Apareça face a face. Negócio de louco. Só você aparecer. Olho no olho. Ô, Richard, nós temos uma vantagem. O que você está falando se aplica aqui no Brasil. Nós temos uma vantagem brutal, que é uma temperatura amena no nosso país. O que falta para o cara levantar e ir ao cliente? Exato. Eu dou muito esse exemplo, né? Ninguém vende uma Lamborghini por um e-mail. Manda um e-mail e está dizendo, olha, laranja, verde ou azul. Pode escolher uma dessas 3 cores. O preço está 3,5 milhões, mas eu acho que se você chegar aqui na loja tem um chorinho. Exato. 3,5 milhões de dólares, cara pálida. Tu mete a Lamborghini em cima de um caminhão, leva lá pro cara e fala, olha, não quer descer para dar uma... olhar, sentir o cheiro do couro? O coração, ó, sai pela boca. Deixa eu te contar uma pérola, que eu falo isso com bastante propriedade, e é dentro da cultura americana. E, Ricardo, eu tento sempre trabalhar dentro da cultura americana. Por isso que eu tenho uma grande facilidade de negociar com os americanos, tá? Realmente eu tenho, não nego. E há uns anos atrás, você sabe disso,
eu me envolvi com aviação e eu virei representante, que eu chamo de country developer, de abrir mercado de uma marca de helicóptero americana aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E na época ela era líder, não sei hoje, líder americana e mundial do segmento dela, Rotorway. Enfim, como é que eu ganhei esses caras? Eu falo isso como case de marketing. Eu comecei a me envolver com a aviação, comecei a querer pegar uma representação, que eu tenho esse dom de negociação, realmente é um dom que eu tenho. Lamentavelmente, para quem eu passo, eu não tenho tido sorte, follow-up. Eu vou fazer uma analogia. Resumindo a história toda, no dia que eu liguei para a fábrica, quem atendeu foi um diretor. Que aquele dia a operadora ficou doente, a telefonista. Qual é a chance de uma fábrica grande o diretor atender o telefone? Qual a chance? Principalmente um fixo, né? Exato. Aquele dia ele atendeu. Quando ele atendeu, né, eu me apresentei, my name is Richard Sant, coloquei da Moroway International, bati o papo. Aí ele falou, aí eu contei a história, quem eu era, o que eu queria com eles. Aí esse diretor, qual é a chance? Era ele que tinha recebido o meu e-mail. Vai vendo. Quando eu escutei ele falar isso, né, que ele começou a falar, eu vou fazer uma analogia aqui, pessoal. Eu fui andando para o Arizona, falei, abre a porta que eu tô aqui na recepção. Ricardo, antes dele acabar, eu já estava no Arizona na frente dele. Olho no olho. E peguei a representação. Eu rapidinho, fui, bum. Na época, uma passagem para o Arizona custava mais ou menos um round trip $200, $300. Para quem quer pegar uma representação exclusiva de uma aeronave, amigo, você não pode nem pensar, você tem que ir. Ué, mas para ir para São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, custa mais caro, principalmente se você for imediato? Eu sei. Custa no mínimo 2 vezes o preço? Eu sei. Mas veja bem, e por que eu falo isso, Ricardo? Porque também tem um outro vídeo que eu coloquei que é polêmico. Que eu falo, por que o chinês é rei nos Estados Unidos? Porque ele é rápido de responder, ele envia, ele investe. Coisa que o brasileiro tem que aprender a fazer. Ser rápido, enviar e investir. Isso é fundamental. Porque o chinês, ele não vai chegar com você e vai ficar muito no e-mail. Ele vai ver você está na rua, parece que tem chinês em tudo que é lugar, né? O asiático em todo lugar. Tu não sabe se o cara é vietnamita, se é chinês, tu não sabe nada. Tá todo mundo aí. Porque ele envia. Tipo assim, vai lá ver. O brasileiro tem que aprender a fazer isso nos Estados Unidos, cara. Aproveita o carisma. Aproveita o olho no olho. Aproveita o sorriso. Você não precisa falar de inglês direito. Leva alguém. Ele tem que ver você. É cultura americana. Isso é fato. Você sabe, Richard, que você está falando, a Cláudia esteve aqui conosco também conversando sobre o mercado chinês. E Cláudia Januzzi, que é uma especialista nesse mercado chinês, e falou, olha, você quer fazer com o chinês? Fica amigo do chinês, de coração, conheça a pessoa, se relacione com a pessoa. Toma chá. Lógico. Cara, eu acho que esse é um mantra. É um segredo. Esse não é um segredo para o mercado americano, não é um segredo para o mercado chinês, é um segredo para o mercado brasileiro, é um segredo para o mercado mundial. Seja, como diz o Eduardo Gouveia, seja amigo. Os melhores negócios você faz com amigos. Exato. Com amigos. Então seja amigo, entenda facilidades e dificuldades desse seu cliente. Alavanca um com o outro, exatamente. Que ele precisa de você. Seja o melhor dentro do que ele precisa. Exatamente. E essas coisas, Ricardo, a gente aprende nos Estados Unidos, de novo. Quem pegou o início da nossa live escutou. Mas quem não pegou também é só voltar. Essa é a vantagem do YouTube. Essa live que eu estou dando aqui, expressões aqui de mais de 30 anos de América, hein? Aproveitem. É a cultura judaica cristã. É um ajudar o outro, cara. Sabe? Grande visão precisa de grande time. Pessoas competentes. Ninguém é bom em tudo. Eu falo uma coisa, pessoal. Também não sei. Não me pergunta por que eu também não sei. Não estou preocupado em saber por quê. Eu tenho usado muito o Neymar como exemplo. Nos tempos pra cá. O Neymar, qual é o dom dele? Jogar bola. Fazer gol. A Bíblia é clara. O teu dom vai te abrir as portas. O Neymar... Identifica o seu dom, né?
Descubra seu dom. O teu dom vai te abrir as portas. É Provérbio 18. O Neymar, ele tem um dom de fazer o gol, jogar bola. Mas se o Neymar não tiver um time jogando para ele, ele vai apagar. É simples assim. O que ele faz? Ele treina a semana inteira, tá certo? Entra no campo para jogar 90 minutos. Se ele ficar 2 minutos com a bola no pé... Ele resolve. Não, é muito. Resolvendo ou não resolvendo, se ele ficar 2 minutos com a bola no pé, é muito. Mas ele tem um time apoiando ele e empurrando o dom que ele tem. E é isso que o Brasil tem que entender em determinadas situações. Você tem um dom e tem um networking que eu preciso de você aqui no Rio de Janeiro para alavancar o que eu quero fazer, como você me apresentou um amigo aqui agora. Lá nos Estados Unidos você precisa. Outro dia eu tive um pequeno embate com um determinado empresário de porte, que eu falei pro cara, ele chegou, importou, grava essa, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, em vez de deixar no aeroporto, ele levou lá para os Estados Unidos. Né? Eu virei para ele e falei assim, amigo, todo respeito por você, tem uma coisa que você nunca vai ter. Eu tenho muito cuidado, Ricardo, com a palavra nunca e sempre. Mas você nunca vai ter 30 anos de América. Tu vai correr. Tu não vai me pegar, só se eu morrer. Aí você pode continuar e chegar... Mas aí também já tá valendo, já não tô mais aqui, problema exatamente. Então, esse tipo de coisa que a gente falou, é o valor do teu networking, é da tua confiança, da tua amizade. E o chinês, ele também preza isso. Isso é uma coisa universal. É você sentar na mesa. Eu tenho um amigo meu, eu tô até para revê-lo, é um cara muito querido. Sabe o que o cara faz? Toda sexta, ele trabalha de segunda a quinta. Trabalha muito. Sexta-feira é dia de lobby. Café da manhã com um, almoço com outro e happy hour com outro. Aqui lobby o nome é feio, aqui a gente está usando advocacy, que é a mesma coisa, só que começa com A e o outro é com L. Essas coisas culturais... A questão só é fazer, Richard, fazer da forma certa, da forma republicana. Já que você está falando de nome feio, deixa eu falar uma coisa para vocês aprenderem em relação à expressão cultural. Existe uma palavra cultural que o americano honra e muito, chama-se de commitment, tá? Eu falo muito isso, Ricardo. E o que commitment é? Commitment nada mais é do que um compromisso com interesse de continuidade. E isso é uma coisa cultural que o brasileiro perde muito. Hoje eu tive um compromisso contigo. Eu vim aqui, fiz essa live com um Chegou antes da hora combinada. Cheguei antes da hora combinada, mas eu tive um compromisso com o Ricardo Salles, que é o meu grande amigo aqui de Montes Datas, que eu não vou falar, senão vocês vão adivinhar a nossa idade. E tô indo embora. Meu compromisso foi cumprido. Sim. Nos Estados Unidos, quando você se compromete com alguma coisa, que é a parte cultural, você tem que dar continuidade àquilo que você comprometeu. E é isso que muitas vezes, e na maioria das vezes, o empresário exportador brasileiro, ele se perde. Que ele se apresenta na frente de um comprador, ou para desenvolver um negócio, seja lá o que for, ele se compromete, mas ele não dá continuidade, que é aquilo que a cultura americana espera dele. E é aí que ele se quebra. Então, o que eu falo também com meus clientes? Quando você sentar na frente de um comprador, cuidado com quem você vai se comprometer. Se você não tem condição de comprometer e dar continuidade, não se comprometa. E deixa isso claro. Deixa isso claro na reunião. Que aí você não se queima. Entendeu? Por exemplo, botão exportador. Tem muitos brasileiros que se queimam porque, empolgado, achando que o comprador não compra coisa pequena, ele se compromete a entregar muito, depois não entrega nada. Isso aconteceu comigo várias vezes. Bate o desespero no cara, né? O desespero. Falou, ele topou e me pediu até 20% a mais do que eu disse que conseguiria entregar. Eu tenho zilhões de capas de contar sobre isso. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa, Ricardo, você vai aprendendo, né, com a cultura. Mas se você for uma pessoa de palavra aqui, você vai ser de palavra lá. Lá não é difícil. Os Estados Unidos é um país de estratégia, é um país de compliance regulations, para quem gosta, e que eu costumo falar, se você gosta de coisa errada, Estados Unidos não é para você. Não vá. Você vai ter problemas, e vai ter problemas para quem te cerca. E uma coisa interessante é a seguinte, não responda rápido que não é uma pessoa de coisas erradas. Ouve o que ele está falando, olha no espelho e imagina o que você
tem feito nos últimos anos, seja pelo motivo que for, ninguém está aqui para te apontar nada, mas olha o que você precisou fazer para sobreviver e vê se as coisas são 100% certas. Se não forem, não se habilite. Exatamente. Ou simplesmente se habilite, não tendo elas como padrão para o desenvolvimento da sua operação lá. Não, e outra coisa, Ricardo, já estamos chegando aqui 1 hora para encerrar. Uma coisa que eu falo é o seguinte, eu sou um tremendo entusiasta e apoiador do empresário brasileiro nos Estados Unidos. Eu sou, realmente eu sou. Porque eu sou um cara crítico, you bet, I am, entendeu? Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eu sou realmente até relativamente conhecido no sul da Flórida porque do meu jeito de ser. Eu sou um cara de compliance regulations, porque o que eu falo é o seguinte, é muito triste, nós já temos uma imagem do governo lá desgastadíssima, né? Não de agora está pior, mas há muitos anos. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, quando um brasileiro acerta, todos acertam. Isso engrandece o nome do empresário brasileiro. Ótimo. Quando um brasileiro erra, todos os erram. Porra, que os brasileiros... Aí vem aquele dedinho apontando. Então, quando eu falo, pessoal, pensem nos que já estão lá. Eu, particularmente, eu tenho um problema seríssimo, eu também não escondo ninguém. E, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, para você que está me vendo aí pela primeira vez, está no meu canal, tá? Isso está gravado, isso está em blog, está em palestra, está em matéria. Eu vou botar o link aí no finalzinho. O que você vê, what you see is what you get. Não tem, por isso que eu estou marcado. O que eu falo, pessoal, é o seguinte, eu tenho problemas, e não é pouco, né, com brasileiros que chegam lá, recém-chegados, que não conhecem a história da comunidade brasileira como todo, e fala assim, longe de brasileiros, longe de governo. Eu entendo isso, mas cuidado da maneira que você se expressa. Eu conheço muitos, mas muitos brasileiros seríssimos nos Estados Unidos. Muito sério. Muito sério. Pessoas, assim, que são dignas, que representam o Brasil muitíssimo bem, pessoas que estão envolvidas em movimentos, inclusive de brasileiros seríssimos, que está acontecendo lá, para bater palma para eles. Entendeu? E não estou falando de... Não vamos falar de política, não, mas... pessoas sérias, e nos Estados Unidos inteiro, tá? Então, tenha cuidado. Não adianta você chegar lá e fazer besteira e você largar a mancha e vai embora e tem a comunidade acusada. Isso não é legal. Longe de governo. Pessoal, vou falar aqui para você, tá me vendo aqui. Não importa a cidade que você for morar, o condado que você vai morar, ou decidir empresariar, seja lá o que for, o estado que você vai decidir se posicionar. Se você pretende fixar ou o endereço da sua residência ou da sua empresa, seja pequena, média e grande, não importa, é obrigatoriedade. Você tem que saber o que a cidade faz por você. Como imigrante, que chegou agora, o que o condado que você escolheu para morar pode fazer por você? O que o estado que você escolheu para morar pode fazer por você? E o que esse país chamado Estados Unidos pode fazer por você? Eu garanto a você que faz muito mais do que vocês imaginam. E, lamentavelmente, tem muitos brasileiros, e não são poucos, eu digo vocês na parte de milhões, perdendo oportunidades de desfrutar aquilo que o governo pode fazer. Nós sabemos que, a maioria das vezes, o governo está para atrapalhar. Mas lá, ainda mais, você pode confiar muito mais do que aqui. Outro ponto importante. O governo, quanto mais próximo de você lá nos Estados Unidos, ele está mais para te ajudar. O governo local, principalmente. Conforme você vai aumentando a esfera, a hierarquia, ele vai se afastando um pouco de você. Aí vocês vão ver senador. Mas na cidade onde eu moro, por exemplo, eu estou com a prefeita toda hora. Ela mora acidentalmente, né? Essa coincidência. Ela mora no meu condomínio, ela vai na minha igreja. O meu pastor é o pastor dela, tá? Lá você vai em restaurante, você vê, assim, prefeitos, né? Deputados, vereadores. Vereador aqui, você elege o cara vira as costas para você. Não é verdade? Fato. Lá não, você está andando na rua, está num restaurante, está no supermercado, está o vereador do teu lado lá.
Então, esse cara te ajuda. Ele vai te ajudar. Tu pode pegar ele pelo colarinho e falei, ô mister, e aí? Ele sabe que teu voto vale. Ele sabe que tá ali para te servir. Então, tudo isso, Ricardo, são coisas que a gente aprende na cultura e que o brasileiro chega tão traumatizado que ele não usa isso. Eu tô para fazer um vídeo, tá faltando paciência, Tem loja de rua, que nem você vem aqui na Uruguaiana, por exemplo, tem uma loja lá, deputado falando de tal, senador falando de tal, você entra lá e fala, meu nome é Ricardo Salles, eu sou o Richard Santos, eu tenho esse problema aqui assim, você vai ser muito bem atendido, eventualmente ele faz lá um posicionamento, e ele tem os escritórios espalhados ou se for no condado, se for político de condado, ou se for político estadual. O famoso Marco Rubio, que hoje é o terror aqui da política brasileira, ele é de Miami, ele nasceu em Miami, né? A filha dele estudou com meu filho. E o escritório dele é no Doral. Eu já fui lá, andando. Sabe por que o cachorro entrou na igreja, que a porta está aberta? Tu lá e entra. É popular. Ele sabe que ele é popular. Ele sabe que nós somos o patrão dele. Então, essa mentalidade... Aqui no Brasil, o candidato se elege, ele não é eleito, né? Ele se elege. Exato. Eu me elegi. Oi, cara pálida, não precisou do outro para votar em você, então você foi eleito. Exato. Então, ele sabe desse ponto. Então, o brasileiro, isso tem que saber se posicionar qualquer cidade que ele vai. Qualquer uma, cara. Outro ponto que eu acho importante para deixar aqui, para encerrar. Muita gente fala assim, Richard, qual é a melhor maneira de fazer amizade? Isso aí é um nugget para vocês aqui, um ponto para vocês aqui. Qual é a melhor maneira de fazer amizade nos Estados Unidos? Para quem chega, para mim, na minha experiência, só tem duas maneiras, Ricardo. Duas, não tem outra. Ou Câmara de Comércio ou igreja. Não tem outro. Não importa qual cidade que você for morar. Tem uma Câmara de Comércio. E tem uma igreja. Ali... Que a gente chama de associação comercial aqui no Brasil. Uma Chamber of Commerce é uma associação comercial. Exato. E que nem aqui, é um centro de negócios. E se você chegar a se posicionar, você vai conhecer gente. Eu sou muito ativo em Câmara de Comércio, eu já fui membro, passei a ser diretor durante muito tempo, tive sucesso, depois eu montei uma Câmara binacional, chamada US Brazil Chamber of Commerce, que foi um sucesso, foi tanto sucesso que eu fui perseguido, depois teve um problema lá, que foi muito triste, uma vergonha para a comunidade brasileira, que eu tive que fechá-la, mas continuo ativo na Câmara da cidade do Doral, que é o Doral Chamber of Commerce, e eu aconselho, não deixem de frequentar uma Câmara de Comércio da sua cidade, que você vai conhecer muita gente, e a igreja também. Você vai fazer excelentes amizades e, com certeza, você vai desfrutar do melhor da terra. Richard, eu te agradeço demais você ter, nessa vinda aqui ao Brasil, um prazer. Estar aqui com a gente. Um prazer. E também deixar um recado, a gente não está aqui falando para você, saia do Brasil. O que a gente está falando é amplie os seus horizontes para fora do Brasil. Então, se você se sente preparado, converse com alguém como o Richard, procure mais informação, vem para cá conversar com a gente e ouvir até de outros que já estão com uma operação fora do Brasil. Pode ser que seja a sua chance. A gente esteve aqui conversando com o Alqueires e ele estava dizendo, olha, no momento que existia uma dificuldade no Brasil, eu busquei outros mercados, como Indonésia, e funcionou muito bem. Depois eu estava muito maior, quando a economia no país melhorou, eu estava muito maior do que naquele momento, logo antes da dificuldade econômica do país. Então, eu acho que vale a pena você olhar, experimentar, que quando esse tabuleiro, como você falou, né, Richard? A economia se adaptar ao mercado, se adaptar a esse temporal. Busca o próprio equilíbrio. Quando ele reequilibrar, você estará melhor preparado, talvez com parte do seu faturamento em dólar, com parte do seu faturamento em euro e uma estrutura maior. E meu mic está aberto? Abertíssimo. Então, por isso que eu falo, Ricardo, que muitos clientes falam, meu amigo, continua pelo menos fazendo feira. Quem não é visto não é lembrado, Ricardo. Se você não vender para o americano, você vai vender para o hispano, você vai vender para o europeu, você vai vender para o... Cara, não sai das feiras.
E isso é de suma importância. Se amanhã o mercado abrir, você faz. Por exemplo, aprenda a trabalhar com zona franca nos Estados Unidos. A taxação é para produto importado, não é armazenado na zona franca. Olha a diferenciação. Entendeu? Você bota lá um pequeno amostra para atender o que você atendeu na feira. E o pessoal sai de cena. Não faça isso. Outra coisa que o pessoal não sabe trabalhar, tá? Já estamos em 1:10 aqui. Paz, aprenda a trabalhar com, como é que chama assim em português? Co-packer. Em vez de você vender, vamos pegar um produto brasileiro ama, açaí, né? Em vez de vender o produto acabado, todo, venda a polpa e vá trabalhar com um empacotador, né? Que chama aqui? Uhum. Um empacotador americano, um co-packer. Você vai ter a tua base de cálculo, mesmo que você venha pagar, digamos, 50%, mesmo que, não sei como é que está o açaí, né? Mas acho que foi pego, você vai fabricar nos Estados Unidos e você vai ter todos os incentivos do governo. E o empacotador, que já tem uma malha de distribuição... Ele te ajuda a colocar esse produto. Thank you very much. É o que eu falo pro pessoal. Falei, cara, vocês têm que aprender isso, cara. Eu fiz no passado uma longa história que não vale a pena falar, para uma bebida energética aqui. Quando chegou na hora de fazer tudo de assinatura, eu cheguei pro determinado fabricante e eu quis, foi uma história longa, eu quis ir no co-packer para ver que seriam milhões de latinhas, para olhar se tudo aquilo que eu tinha na mão era verdade. Quer dizer, foi um cuidado meu para atender ele, fabricante. Isso é uma pérola, tá? Quando eu cheguei para ele, que eu falei para ele, olha, eu me comprometo em visitar a fábrica, era no norte, um frio do cão, que até pinguim pedia arrego, uma crise de neve. Eu virei para o fabricante e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou numa quinta-feira, que seria um cross country, o voo era quebrado, a cidade era bem no interior do estado, eu tinha que ir para a capital, depois pegar um carro e ir para lá, até arriscado. Eu falei, olha, eu vou numa quinta-feira, adormeço lá, acordo sexta-feira, já vou visitar a fábrica para saber se é tudo aquilo que eles estão falando, tá? À tarde eu volto pro hotel, passo um relatório para você, a gente bate uma discussão, se tiver tudo certo, eu ia voltar sábado à noite de qualquer maneira, tá? Eu falei, se tiver tudo certo, o que eu faço? Sábado eu tiro o dia off e fico na boa. Se tiver mais alguma dúvida, eu volto e termino a pendência com o fabricante. Assim foi acordado. Tranquilo. Aí o fabricante chega aqui e fala assim, não, Richard, você paga as suas despesas. Eu quase infartei, cara. Falei, eu? Peraí, amigo, eu tô trabalhando no teu projeto, tô te livrando a cara, te botei um conceito de copeca que você desconhecia, que você chegou aqui que nem um alucinado, querendo montar uma fábrica, tu não tem a mínima noção do que você tá falando, te economizei milhões de dólares, tu não tem noção do que é abrir uma fábrica, te botei num copeca, eu tô indo para cuidar de você, antes de assinar um contrato, eu vou pagar minhas despesas? Tu não tá falando sério. É outra coisa, mas isso aí é uma cultura do Brasil. Por isso que o chinês é rei, meu irmão. Ele é rápido, ele envia, ele investe. O chinês é rei. Rápido, envia, investe. Ricardo, eu perdi a conta quando eu mexia com móveis. É uma outra história, para ficar para uma outra live um dia. Nada contra o segmento, tá, pessoal? Nada contra o segmento, mas quem mexe com móveis sabe o que é. E eu tenho moral para falar, hein? Enfim, a quantidade de convite que eu recebi para visitar showroom, com limusine e tudo. Eu tinha uma exposição muito forte na imprensa americana, reconhecido pelas melhores revistas americanas de móveis. Eu recebi convite toda hora. Tudo que eu tinha que fazer é aceitar, tudo pago. Tu sabe onde eu moro? Uhum. E aí pro aeroporto, pegar o avião, tudo pago, soltar no destino. Tinha uma limusine lá com a plaquinha de sempre, Mr. Sanchez, ir na limusine, visitar o showroom, tudo pago, jantar pago, tudo pago, voltar no dia seguinte. Eu nunca fui. Por quê? Geralmente eles só faziam isso, né? Que já é uma grande coisa, pagar despesa. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tentei negociar
com um pool de fabricantes aqui, de trazer gente dos Estados Unidos para dividir as informações, dividir o custo de viagem com eles não toparam. Então, quando vê isso, cara, é uma coisa triste. Por isso que o Paulo Guedes, ex-ministro do Bolsonaro, falou que o brasileiro não tem a cultura do comércio internacional. Vamos lá, amigo. Richard, vamos lá. O nosso objetivo é encurtar essa distância aqui no seu negócio. E é possível. É possível. E tangibilizar. Custa tanto, o modelo é esse, funciona desse jeito, esteja preparado no Brasil para que você consiga alcançar novos mercados. Use o Rio de Janeiro. Use como plataforma. Ele tem de melhor que essa plataforma. Eu estava ouvindo no outro dia um vídeo de uma menina russa e ela entrevistando a irmã. Então, conta aqui para mim algumas coisas com relação ao Brasil, se você sabe. E a menina não falava nada de português. E aí a menina, primeira pergunta, qual é a capital do Brasil? Ela, Rio de Janeiro. Errou a primeira. Então, essa é uma referência, não que as pessoas sejam ignorantes, mas é uma referência do Rio de Janeiro para o mundo. Com certeza. É uma referência do Brasil. Usa isso. O Rio de Janeiro como essa plataforma. Ricardo, para encerrar aqui, que a hora está avançada, tem outra reunião. Eu digo o seguinte, muita gente fala assim para mim, vou olhar para essa câmera aqui. Richard, você pega muito pesado no empresário brasileiro. Pessoal, é possível, é viável. Vou falar uma coisa para vocês. Se existe uma empresa que sabe fabricar um produto com milhões de pecinhas, que encanta o mundo, que é chamada Embraer, tem jeito. Basta ter boa vontade. Embraer é motivo de orgulho. É gostoso quando você viaja regionalmente nos Estados Unidos e tu vê lá a bandeirinha brasileira da Embraer. Ou entra num Phenom 300Z. Então sabe fazer. Falta o quê? Boa vontade, goodwill. É o que falta. E tem competência, cara. Tem competência, tem qualidade. E existe... como é que eu chamo para você? Os estereótipos internacionais. Sabe aquele conceito? Perfume francês, vinho italiano. Não tem isso, não? É lógico. Aqui tem o couro brasileiro. Eu já contatei institutos de couro. Para fazer parte do meu marketing que eu faço, né? Na época eu mexia com móveis de couro, isso é uma outra história. Eu contatei. Vem cá, qual é o apelo que o couro brasileiro tem? Qual é o apelo que o biquíni brasileiro tem? Qual é o apelo que o café brasileiro tem? Então, pessoal, aproveite, né? Esse estereótipo que o brasileiro tem, a nível internacional. Seja no couro, seja no café, seja nas Havaianas. O que for, a cultura tem, cara. E isso que eu falo, meu irmão, por que o Brasil não aproveita? Tá faltando um departamento de marketing. Você sabe que eu já te propus o conceito de vender cidade como produto nos Estados Unidos. E agora você está me provocando aqui na frente da tela. Eu tô provocando. Não, vou provocar o Brasil. Eu vou provocar o Brasil. Até hoje, pasme você, se tiver, me avise que eu não conheço. Não existe um estado, não existe uma capital, não existe uma região com escritório de desenvolvimento econômico nos Estados Unidos. Eu já perguntei a alguns políticos e a resposta vocês devem saber. Por quê? Todos os estados americanos têm representatividade comercial nos Estados Unidos. Perdão, todos os estados americanos têm representatividade comercial no Brasil. Por que a recíproca não acontece? É inadmissível. Inadmissível. O Brasil é riquíssimo em condições favoráveis. É no ecoturismo, é no turismo, é na beleza natural. Eu vim outro dia de São Paulo, me perdoe se você é de São Paulo, tá? Me perdoe. Eu peguei um avião, peguei uma coisa linda, peguei um piloto de uma companhia aérea que eu não vou falar, estava num astral maravilhoso, super alegre, ele veio no piloto, ele veio aqui pela costa, na praia ali, né? E o cara debochou, fez alegria, eu tava com saudade de ver na praia. Aí o Ricardo falou assim, pessoal, me desculpem que tá no avião. Assim que ele falou, Ricardo, mas olha aqui pra esquerda, olha que coisa linda, meu irmão. Eu falei, pai, que coisa maravilhosa. Que lugar bonito. Me senti orgulho de ser carioca, cara. Me senti orgulho. E o cara foi debochando, conversando com todo mundo assim, o pessoal até ria dele, entendeu? E eu pensei assim, pô, cara, mas é verdade. Coisa linda, rapaz. E quando chegou aqui no Santos Dumont, ainda fez ele deu uma... Eu não sei se está comum, que eu não pego muito, mas coisa linda, o dia tava lindo. Eles fazem uma manobra ali pela Lindo, Urca. Ricardo, lindo, lindo. Eu falei, pô, como é que não aproveita isso, rapaz?
Então o brasileiro tem que aproveitar tudo isso, essa beleza natural, tem que aproveitar essa cultura. A gente está preparando umas coisinhas aí. Vamos lá, Ricardo, eu tenho que ir. Vamos lá que eu tenho que ir. Então, Richard, muitíssimo obrigado. Um prazer, irmão. Volte mais vezes, que essa seja a segunda vez de muitas. Com certeza. Porque você já teve uma vez virtual e agora uma presencial. E vamos começar ou melhor, continuar conversando sobre essa possibilidade do brasileiro, através dessa plataforma Rio de Janeiro, alcançar esse mercado, nem que seja em grupo, mas que a gente consiga montar, de repente, um ecossistema de um determinado segmento. Lá vai custar mais barato. Claro. Vamos um ecossistema. Ô, Ricardo, olha a profundidade que você está falando. Você quer montar uma plataforma em cima do nome que é conhecido internacionalmente. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É conhecidíssimo. Você está querendo montar uma plataforma para aproveitar a capacidade intelectual empreendedora e o carisma do brasileiro. Foi assim que a gente abriu a live. Cara, no meu entender, na minha concepção internacional, na minha observação, tem tudo para dar certo. Na minha concepção. Sim. Porque tu tem um nome forte, Rio de Janeiro, tu tem uma plataforma, você tem apoio, você tem um carisma. É só o pessoal trabalhar. Vambora. Amigo. Fica com a gente que tem muito mais. Um prazer, muito obrigado. Tô te esperando em Miami. Se Deus quiser. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. De novo, again. É aqui. Pessoal, foi um prazer, uma honra estar com todos vocês. Compartilhe esse vídeo, porque realmente tem mensagens aqui. Tentei comprimir mais de 30 anos em alguns minutos. Muito obrigado e até a próxima. Abraço.